A minha intenção hoje é despertar a tua atenção para os pequenos detalhes que podem facilitar ou dificultar esse momento especial do processo terapêutico, que é a primeira sessão. Então, bom dia, eu sou a Débora Coelho, do Consultório dos Sonhos, e hoje eu quero fazer um momento supervisão contigo, para a gente poder avançar aí nos bloqueios, nas dúvidas e nas questões que estão paralisando o teu consultório, tá bom? Então, se você vem acompanhando os meus conteúdos e quer movimentar a sua clínica, não perde a oportunidade de ampliar sua técnica e conhecer a interpretação dos sonhos, exatamente. Bom, hoje o nosso assunto é como fazer para o seu paciente voltar na segunda sessão. Então, vamos imaginar que uma psicóloga recebe um paciente a quem chamarei Jonas. O Jonas, então, tem 29 anos, é um homem com formação de ensino superior, bom emprego, reside com a avó, e a sua procura pela psicoterapia foi motivada pelo sofrimento que ele estava passando depois de terminar uma relação, que deixou ele extremamente abalado, deprimido, enfim, né? Na entrevista inicial, a psicóloga percebe que um dos motivos da procura pelo atendimento era o de ser ouvido. Jonas parecia querer contar a sua história e o seu sofrimento para alguém que tivesse paciência em ouvi-lo e não julgasse. Nós sabemos o quanto isso é comum, né? O que você espera das nossas sessões de psicoterapia? Perguntou a colega. O que o Jonas, o paciente em questão, diz para ela? Espero sua escuta. Eu já contei muito a história do meu sofrimento depois que eu terminei a relação para os meus amigos, para minha família, para meus colegas de trabalho. Porém, todos já não aguentam mais escutar o que eu quero dizer. Então, eu espero. Recado do paciente para a psicóloga: eu espero que você não se canse de mim como eles se cansaram. Aí a gente sabe que o paciente está dizendo um pouco do seu funcionamento, do seu nível de necessidade de demanda de amor, de atenção, né? Já está dando um aviso aí. Bom, o paciente em questão, ele sofre com o fim de um relacionamento que teve a duração de 3 meses. Relatou na sessão que estava se sentindo incompleto, com um vazio dentro de si e que não achava alternativas para preenchê-lo. Começa, então, a dizer que após o fim do relacionamento, a sua rotina passou a não ter mais graça. Às vezes pensa que não estou mais completo desde o fim desse relacionamento. Eu não sei, mas às vezes parecia que tínhamos uma química muito grande. Os pensamentos dela e os gostos dela eram os mesmos que os meus. Quando eu ia falar algo, ela estava pensando exatamente igual. Parecia que tirava da minha boca. Na primeira sessão, o paciente se mostrou comunicativo, com facilidade em expressar a sua demanda explícita sobre sua vida, sobre o relacionamento em questão que foi terminado, seu trabalho. Entretanto, mostrou certa dificuldade em falar sobre a família, exceto sobre a avó que havia criado. Certo? Então, o que a gente fica pensando, né? A primeira avaliação é o primeiro momento de encontro com o paciente, e aqui, como no caso da psicóloga que recebeu o Jonas, também nesse momento a gente escuta, acolhe e percebe que demanda inicial é essa que chega até nós. Aqui no caso do paciente em questão, a gente tem aí um indício da sensibilidade, da vulnerabilidade que ele fica
ao terminar uma relação, do sentimento de incompletude, né, já que as fantasias de que havia ali um par perfeito com a moça em questão, que até adivinhava, né, os pensamentos dele, esse amor romântico, o outro lado da laranja que ele encontrou. Então, as ideias tanto de romantismo, que são embutidas, como uma necessidade de ser amado, de ser internamente, né, de encontrar um objeto que o tranquilize. Então, a gente já tem pistas aí sobre o paciente em questão, né? E ele dá um recado, você lembra? O recado é: eu espero que você aguente o meu sofrimento, a minha lamúria, a minha queixa. Bom, então vamos ver por que a entrada do paciente é tão importante, né? A minha intenção hoje é despertar a tua atenção para os pequenos detalhes que podem facilitar ou dificultar esse momento especial do processo terapêutico, que é a primeira sessão, né? Vamos imaginar, então, que depois de entrar em contato contigo pelo WhatsApp e você ter passado as informações sobre tem isso, tem isso. O paciente, em geral, ainda mais no momento atual, ele manda, né, uma pergunta por WhatsApp. E aí, a gente tem que ter um pouco de classe para responder, né? O interessante é que nesse momento da resposta para o futuro paciente em questão, né, você explique brevemente em 2 linhas quem é você, como funciona a psicoterapia, por exemplo, é semanal, uma vez por semana, duração de 50 minutos, o seu preço atual, né, quem é você em 2 linhas, contando um pouco, né, da sua expertise, o que você tem que te destaca. Curto, objetivo e um textinho bom, 2 linhas ali, né, legal. O paciente, se você tiver site, se você tiver, né, alguma rede social que apresenta o seu trabalho, por favor, também coloca ali, tá? O paciente, ele vai ter em questão, em potencial, né, ele vai ter uma impressão de profissionalismo, é diferente de responder no teu WhatsApp ali, o horário ou o valor. Coloca isso numa roupagem que fica muito mais, acho que impactante, comunica também da qualidade do teu trabalho, tá? Porque isso vai ter impacto lá quando o paciente chega no teu consultório. Bom, vamos imaginar aí que o Jonas então agendou um horário e ele logo chegará no consultório. É nesse momento em especial que a gente quer pausar e observar em detalhes. Eu considero importante levar alguns tópicos em consideração em relação à forma como o cliente chega até o terapeuta, como, por exemplo, o contato, né, no momento da marcação da entrevista inicial, sua postura na sala de espera, como se dá o primeiro contato propriamente dito. Esses dados, eles já podem dar pistas sobre características do paciente, sua forma de estar no mundo, suas escolhas pessoais, e isso reverbera na gente, né? Algumas perguntas que o psicólogo pode se fazer e, de alguma forma, encontrar as respostas, entre outras, são úteis no sentido de nortear essa busca de compreensão mais ampla, né, dessa pessoa que a gente está ali conhecendo. Por exemplo, vamos lá. Contato no momento da marcação. Qual é o empenho, a flexibilidade e a disponibilidade do cliente para o nosso primeiro encontro? Ele dá várias opções de horário ou é rígido, né, e inflexível? Consegue chegar rapidamente a um consenso ou ele fica indeciso, né, em relação ao horário proposto? Após a marcação, ele consegue buscar fazer alterações, né, no horário, ele desmarca e remarca seguidamente as consultas? Qual é a postura no momento em que ele aguarda ser chamado? Ele chega no horário, chega muito antes, ou atrasado demais, chega sozinho, vem acompanhado, né, aguarda tranquilo na hora de ser atendido,
Eu escuto muito nas primeiras sessões, sabe o quê? O pessoal tossindo lá fora. Eu digo, ó, ou então, né, super contemporâneo falando no celular, quer dizendo, hey, estou aqui, por favor. Bom, isso tudo você vai anotando. Quando ele entra, né, qual é a postura? Ele se mostra tímido, sem jeito, ou não, é o contrário, é confiante, é comunicativo. Qual é a comunicação não verbal? O que, que o corpo diz para ti? Aquelas pessoas que chegam, sentam lá no nosso sofá e ó, agarram a bolsa. Por mais que você diga, tem um cabide à sua disposição bem do lado, você olha a bolsa, não, a pessoa quer a bolsa. E eu ainda tenho, sabe o quê? Isso foi o querido Winnicott que me ensinou, né? Eu ainda tenho almofadas no meu consultório, porque o paciente pode, né, se afofar, pode aproveitar ali, né, e apertar um pouquinho. Bom, primeiro contato propriamente dito, qual é a sensação inicial ao te deparar ali ao vivo com a pessoa? Tu, enquanto psicólogo, tu sentes vontade de te aproximar, fica curiosa, né? Sente vontade, uma certa repulsa, tu consegue empatizar com a dor daquela pessoa, percebe coerência no discurso, na expressão corporal. O paciente, né, ele pode te dar vários recados. E eu te diria que um dos primeiros pontos que eu quero que você leve daqui é, ó, anota aí, hein? Presta atenção. Qual é a primeira verbalização que o paciente faz? Ele senta e ele comenta sobre como foi difícil estacionar, traz algum assunto em comum, o frio, a pandemia, fala direto do motivo que o trouxe ali, refere um outro atendimento psicológico que fez, né? Ou o paciente, né? Então preste atenção, mesmo que seja você que tenha que falar primeiro, né? E convidar o paciente a dizer algo, preste atenção, fique com as anteninhas ligadas. Qual é a primeira verbalização? Anote lá nos seus registros do paciente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa primeira verbalização, ela faz muito sentido para entender o funcionamento do paciente. Depois isso vai se encaixar no jeito desta pessoa se relacionar com os outros, como ela comunica, se é com clareza ou com enigmas floreados, né? Então, preste atenção e anote esta frase. Estou aí dizendo para você, tá? O paciente pode te dar recados. O paciente em questão, o Jonas, que recado ele deu? Olha aqui, ninguém me aguenta mais falar. Eu espero que você tenha bastante paciência e me suporte, né? Lembro de uma paciente que uma vez me disse, ó, eu só não quero mais é falar da minha infância, porque eu já passei disso. Outra que fala que não precisa mais saber ou conhecer a história do pai, porque isso ela já viu na outra terapia, né? Os pacientes dão vários recados pra gente. Os que eu mais presto atenção, sabe quais são? Ainda mais se são ditos ali na nossa primeira entrevista de acolhimento, de recepção desse paciente, né? São as referências sobre tratamentos anteriores ou entrevistas, né, nas quais não, eles contam que não se sentiram acolhidos, que o psicólogo não falava, não conversava, né, essa clássica informação. Fiz uma psicoterapia, eu busquei um profissional e ele não conversava e não falava comigo. E isto, sim, ouvido, né, atentíssimo para justamente construir ali uma relação empática, uma relação atenta a essa demanda de comunicação, de reverberação que o paciente precisa.
As primeiras entrevistas, né, e esse primeiro momento de recepção ao paciente para que ele volte uma segunda vez, é um momento de acolhimento, de preparação para o vínculo que começa a se fazer. Então, a forma da presença do terapeuta é fundamental para o tipo de relacionamento que vai acontecer. É importante lembrar da nossa responsabilidade no tom dessa nova relação. A primeira entrevista, então, é a porta de entrada, é o cartão de visitas do terapeuta para os seus clientes. Nessa direção, comunicação não diz respeito apenas a conteúdos de cunho cognitivo e intelectual, né? Mas se refere a algo mais vivencial, algo que abrange a pessoa inteira, né? Tanto as reações viscerais e sentimentos, como as palavras e os pensamentos. Quando efetivamente eu ouço uma pessoa e os significados que lhe são importantes naquele momento, ouvindo não só as suas palavras, mas ela mesma, e quando eu demonstro que eu ouvi os seus significados pessoais e íntimos, muitas coisas acontecem. A comunicação na relação terapêutica é composta pelas manifestações verbais e não verbais, né? Em que falar pode ser entendido no seu sentido amplo de comportar-se, né, significativamente diante de, portanto, um foco na comunicação do cliente, sendo as nossas manifestações, né, uma ferramenta para poder puxar, facilitar esse momento, né, mas cuide para não atrapalhar. A gente facilita, puxa o paciente para falar, mas não fala por ele, não fala em cima dele, não fala algo seu para estimular o paciente a falar, né? Nesse sentido, a gente tem que se comprometer nessa busca por uma compreensão empática, né, do sistema de referência do outro, da outra pessoa, que a gente está abrindo aí espaço na nossa mente para conhecer, para absorver e sentir essa pessoa que está na nossa frente, mas sem interromper, né, sem inconveniente. Vamos estimular para que aquela pessoa fale. E geralmente percebemos que quando inicia quando inicia a psicoterapia, o cliente está num estado de maior tensão, ansiedade, rigidez, né? Claro, está numa situação nova, tá tendo que falar da sua vulnerabilidade e ainda não tem intimidade contigo. Então, à medida em que a gente vai construindo o vínculo, construindo a aliança terapêutica, e o paciente vai também entendendo que novo dispositivo é esse, né? Um espaço que ele vai chegar e vai falar daquilo que não funciona, e vai falar dos seus sentimentos, uma conversa diferente, né, de várias conversas sociais ou de amizade que ele tem. Então também tem esse tempo para a pessoa entender o funcionamento desse dispositivo terapêutico. E claro, a nossa relação que vai ficando semanal mais frequente e também um vai entendendo o jeito do outro. Então a gente percebe que de um momento, de um estado de maior rigidez, que é bem no primeiro, né, ali nos primeiros encontros, isso vai passando por uma maior fluidez e maleabilidade de sentimentos e da forma de vivenciá-los, né? À medida então que o vínculo se fortalece e os benefícios, tchanã, são experimentados. O que eu tenho para te dizer aí? Agora eu quero que você anote de novo, hein? Tchananã, segunda vez que você vai lá no caderninho, anote. O que é bem importante que você tenha consciência de realizar nessa primeira sessão para que tenha uma segunda? Explicar. Faz aí um checklist, depois que você atendeu o paciente, vai lá ver, né, se você conseguiu concluir essas etapas. Vamos lá. Explicar como você pode ajudar. Lembra, o paciente, ele quer uma solução para o problema dele. É por isso que ele te buscou.
2. Como farei, como você vai fazer para trabalhar junto, né? Para te ajudar. Então, conta para o paciente. Como é que você vai fazer? Então, vamos trabalhar juntos. Aqui você vai trazer sempre os seus pensamentos, as suas histórias, independente do conteúdo que seja triste, seja alegre. Eu quero que você pense no que conversamos, nos teus estados emocionais durante a semana e no nosso intervalo. A psicoterapia não é só aqui comigo. Tu também carregas ela quando tu vais para casa. Eu tenho condições de te ajudar no teu problema de vínculos, ou no caso do Jonas, é um momento bem importante para ti, especial, esse de te recuperar de um fim de relacionamento. Imagina o quanto tu estás sofrendo, frágil, querendo falar o dia inteiro, mas sem espaço para que isso aconteça. Eu imagino que eu posso te ajudar, esse vai ser um caminho que a gente vai percorrer lado a lado, aqui tu vais ganhar. Aí a gente vai para o ponto 3, vai ganhar o quê? Que benefícios o paciente ganha ao fazer psicoterapia contigo? Ele vai ganhar o quê? Isso você tem que ter mais clareza. Ele vai ganhar, ele vai perder o medo, vai ficar mais calmo. Tá, isso é inespecífico, vamos lá. Ele vai ganhar condições via alfabetização emocional, de nomear os seus sentimentos, de se apropriar mais dos seus sentimentos. Ele vai ganhar condições de poder entender o que acontece com o outro, qual é a necessidade do outro. Ele vai conseguir ser mais claro no que ele fala. Ele vai conseguir se sentir sim, menos angustiado e com mais clareza do que ele deseja. Ele vai ter mais facilidade para tomar decisões, vai ficar menos confuso. Tudo isso porque a pessoa está amparada, né? Lembre-se que a vulnerabilidade, ela pede amparo. Então, na primeira sessão, a nossa função é de acolhimento, de escuta, mas também de direcionamento do tratamento. Eu escuto pessoas que às vezes me dizem, mas eu não sei nem muito bem qual é a data que eu tenho que retornar. Eu gostei da psicóloga, mas ela disse que ia me mandar depois por WhatsApp. Não, o paciente sai com a data direitinho, o horário, não tem depois a gente conversa, né? E isso que eu falei, explicar como tu podes ajudá-lo, né? Demarcar os benefícios de acordo com a demanda, com a história que a pessoa traz, né? Que benefícios ele vai ganhar estando ali, permanecendo ali. Em quanto tempo, né? Esse também é um ponto importante. Planejamento. Lembra que depois que a gente faz as entrevistas iniciais, as 4 entrevistas, a gente vai fazer um planejamento, é um processo que tem início, meio e fim. E isso diz, né, que a gente pode estipular, tem vários momentos em que, ao escutar o paciente, por exemplo, o paciente que chega dizendo que tem uma decisão para tomar, mas daqui a 6 meses ele tem que voltar para o país dele, né, para concluir o doutorado, por exemplo, um caso que eu já atendi. A pessoa tem pouco tempo. Então, eu vou trabalhar um processo de psicoterapia breve, focada em um objetivo que vai dar tempo da gente alcançar um objetivo. Então, isto tranquiliza o paciente porque ele sabe aonde ele está pisando, que processo é esse que ele está entrando. E hoje, atualmente, os pacientes, eles nos procuram para resolver a dor dele, o problema dele. Então, a gente tem que dizer que a gente tem a ferramenta para ajudá-lo a resolver, a caixa de ferramentas, né? Para ajudá-lo a resolver esse problema, o que ele vai ganhar estando ali, e em quanto tempo. Olha, se é difícil estipular, a gente pode dizer, daqui a 3 meses a gente reavalia como tu estás,
o que foi que a gente conquistou, e aí a gente pode ver se vai seguir ou se já é hora de terminar. Entende? Daqui a 3 meses se reavalia. Você já vai ter dados, vai ter materiais clínicos de avanço, tenho certeza, e você vai poder fazer esta conversa. E, tchananã, o que é fundamental de conversar, de esclarecer também, e não deixar lá para os 2 minutos finais. Contrato, preço e faltas. Exatamente. Qual é o seu valor? Então, você está entendendo aqui qual é o script da primeira sessão? Eu vejo que tem muitos colegas que ficam aflitos, porque na primeira sessão é o momento da catarse, depois que a gente faz um acolhimento para a pessoa se sentir à vontade, começar a falar, ela fala, e tem pessoas que são muito ansiosas, são prolixas, e elas precisam ser interrompidas, senão elas não param por vontade própria. Tenho certeza que você já teve ou tem pacientes assim. Então, nós temos que dirigir esta primeira sessão. As rédeas são tuas. É importante dar esse espaço de catarse para que a pessoa fale, saia dali com também a sensação de alívio, com certeza. Mas aí a gente também tem que reservar um tempo, dizendo, olha, que bom que tu estás aproveitando, fico contente, mas eu quero explicar como é que é o meu trabalho, como é que eu posso te ajudar, quais são os benefícios que tu podes ganhar com o tempo. Pensei que nós vamos trabalhar por um tempo de 5, de 3 ou 5 meses, depois a gente reavalia. Aqui é importante, aí vai o contrato, que tu te sintas tranquilo, porque eu trabalho com sigilo, então o que acontece aqui, o que você fala, as paredes do consultório absorvem. É importante que você saiba também que as faltas, elas precisam ser avisadas uma semana antes, senão eu cobro o valor. Qual é o seu preço? Você vai dizer o seu preço e você não vai dizer mais nada. Você vai se amarrar na cadeira e amarrar a língua. Né? Eu tinha uma mania muito trabalhosa para mim mesma, que era, no momento que eu dizia o meu preço, eu ficava imaginando que a pessoa, eu sozinha, né? Ficava imaginando que a pessoa ia achar caro. E aí eu queria facilitar para a pessoa. Não, mas olha só, eu também te dou um desconto, você pode pagar. Hoje, né, eu não tenho mais essa questão, porque eu passei pelo processo de amarração. Me amarrei e esperei o paciente reagir com a informação. Então, também faça isso. Espere o paciente reagir com a informação. E depois, né, você pode, então, depois de fazer tudo isso, de estimular o paciente a falar, de deixá-lo falar para que ele sinta o alívio, de ajudando ele a entender como é que é esse dispositivo terapêutico. Você vai explicar para ele como você vai ajudá-lo, como você vai fazer, então, para que ele alcance aqueles benefícios, que benefícios ele vai ganhar, né? Em quanto tempo, pensando em reavaliar depois desse tempo, né? Como vocês funcionaram, se os benefícios foram atendidos, o contrato, o preço, e aí você se amarra e não diz nada, e as faltas também, né? Pense se o paciente falta, você cobra, né? Independente dele avisar ou não, ou se você dá uma semana, né, de antecedência para o paciente avisar. Faltou no dia, pagou. Não tem choro nem vela, porque aquele horário você poderia usar para outra coisa, não é? E não usou. Então é isso, é só hora de trabalho, não tem choro nem manha. Bom, tem uma pergunta aqui para encerrar, que eu quero que tu leves, tá? O que eu posso fazer ou explicar aqui para que esse cliente, para que esse paciente saia daqui melhor do que ele entrou? Tá bem? Então, pega essa pergunta, organiza a tua primeira sessão, levando em conta o que eu te ensinei hoje, né? E aí, né, você vai ter muito mais segurança na condução da sessão.
Lembra sempre de, além de fazer o que você sabe, que é realizar uma escuta atenta, interessada e empática, lembra sempre de ser claro frente aos objetivos do tratamento, né, e reforçar os benefícios da terapia, certo? Então, eu tô indo por aqui, amanhã tem mais. Tchau, tchau!